Tudo bom, Miro? Como foi de carnaval? Pulando, pulando na bebida. Melhor coisa. E fez uns dias lindos, né? Tava muito Pois gostoso. pois Muito é, o bom. solzão, solzão, deu para passear bastante, namorar bastante, comer, beber, foi uma beleza. E ouvi também o carnaval, ver um pouquinho das cenas do carnaval, belas cenas, algumas ridículas, como a da Baby Brasil lá em Salvador, Sim, sim. do apocalipse, mas no geral é uma festa popular belíssima mesmo. Mas Que bacana. foi bem. Acabou-se, agora Que acabou. ótimo. É, acabou, que pena. Hoje veio um friozinho junto, né? Aqui no interior de São Paulo tá uma garoinha, tá friozinho. Friozinho não, tô exagerando, né? Mas a gente teve esses dias lindos de carnaval e agora, essa quarta-feira de cinzas, tá bem cinza mesmo, tá tudo muito cinza, Isso, muito nublado. aqui Vamos em também. frente. É, São né? Pedro trouxe um grande carnavalesco mesmo. Deu belíssimos dias de carnaval, muito sol, né? Muito sol, muito suor, muita alegria, muita dança. E agora, quarta-feira de cinza, cinza, cinzou tudo. Exatamente, tá seguindo assim perfeitamente o enredo do carnaval. Pois é. Vamos conversar sobre política nacional, porque assim, a gente ainda está no rescaldo de tudo que aconteceu na última semana. Foi uma semana movimentadíssima, né? Inclusive com aquele vídeo da reunião divulgado no final da semana, né, em que o Bolsonaro discute ali com os ministros esse plano golpista, como fraudar a eleição. Mas eu queria pegar o gancho nessa fala do Cid Gomes para falar um pouquinho sobre ele, porque, inclusive, parece que a Polícia Federal agora vai apertar o Cid Gomes nessa delação, porque ele não teria dado detalhes que a Polícia Federal passa a descobrir a partir de agora com acesso a celulares, material, computadores. E, inclusive, Cid corre o risco de não ter a delação fechada por conta dessa falta de informação. Ele poderia ter dado mais, me parece. Então, assim, eu queria te ouvir sobre o que vem acontecendo, as descobertas da Polícia Federal e como agora, de fato, parece que a polícia vai apertar Cid Gomes por mais informações, Miro. Thalita, ressaquinha de carnaval. Você está falando Cid Gomes quando é o Mauro Cid. Exatamente, e eu li errado na notícia, agora que eu vi, estava só Cid, né? Não tem Sempre que eu problema leio nenhum. Cid, eu falo o nome errado. Mauro Cid, obrigada pela correção, desculpa, pessoal. O Cid Gomes, inclusive, tá bem, acabou de anunciar a Pois filiação à é. PSDB, tá bem. Esse negócio do Mauro Cid só complica a vida do Bolsonaro e complica a vida do próprio Mauro Cid. E complica a vida também do jornalista, porque é um rosário de palavrões. Eu vi você engolindo vários palavrões. É uma escola, né? Uma escola de baixaria. Essa turma que diz que é família, cristã, bons costumes, boa moral, é uma baixaria lascada. Vai se ferrar para cá, vai se ferrar para acolá, vai tomar não sei o quê. É um pessoal barra pesada, gosta de um palavrão. O Mauro Cid, pelo jeito, aprendeu direitinho com o capetão, com o chefe dele, né? Enquanto ajudante de ordem do capetão. Eu acho que isso complica mais ainda a vida do Bolsonaro, né? Sim. Mostra isso, mostra as várias ações para inibir a justiça, o ataque ao Ministério Público Federal. Então era o ódio ao Supremo, era o ódio ao Congresso, era o ódio ao Ministério Público Federal, tudo para viabilizar um golpe, tudo para viabilizar uma vitória nas urnas, que não ocorreu, e eles sabiam que era difícil ocorrer, ou para viabilizar um golpe, inviabilizar as eleições, né? Então esse negócio do Mauro Cid falando para deixa para lá, né, que vá se ferrar o Ministério Público, mostra bem como eles eram arrogantes, prepotentes nesse projeto de golpe. Eu acho que isso complica muito a situação do próprio Mauro Cid de novo. O Mauro Cid já ficou preso há alguns meses, né? Ficou muito choroso, muito baqueado, disse que entrou em profunda depressão, conseguiu uma liberdade vigiada, né, com várias medidas cautelares e tal, mas desde que fosse corretíssimo na delação premiada. Era um resultado da delação premiada, a liberdade, né, sair da cadeia, sair de Brasília, mas desde que a delação fosse correta. O que vai mostrando é que ele não falou tudo. Né? Ele não falou tudo. Então você pega
vídeo que descobriram no computador do Mauro Cid, ele não falou daquela reunião de junho de 2022, aquela reunião das baixarias do Bolsonaro, daquele quilo de palavrões do Bolsonaro mandando todo mundo se ferrar, não é isso? E falando abertamente em golpe, né? Ou se não, né, a presença lá aquele general Gagá, o Augusto Heleno, falando abertamente em espionagem, né? Mauro Cid não falou desse vídeo, esse vídeo foi descoberto pela perícia. Ué, será que o Mauro Cid esqueceu da reunião? Uma reunião importantíssima, né? Eles estavam tão convencidos de que continuariam no poder, né, que eles se davam ao luxo de gravar uma reunião golpista. Então... Ou era autoconfiança demais ou era imbecilidade demais. Eu fico na dúvida de qual das duas coisas, né? Mas o Mauro Cid não falou dessa reunião. Essa reunião a perícia teve que descobrir no computador. Está aqui esse videozinho. E parece que tem outros videozinhos, né? Então o Mauro Cid não falou. E essa reunião é o que pode levar, de fato, o Bolsonaro para a cadeia. Porque ali é visível que ele é o chefe da tal organização criminosa, da Orcrim. Ele é o chefe. Ele que manda. Ele que manda espalhar fake news, ele que manda atacar Supremo, ele que manda, né, acionar militares, ele que manda punir os militares que se rebelaram contra ele. É ele que manda. Ali fica evidente os tais 6 grupos, os 6 núcleos em que foram, né, que foi montado toda a operação golpista. O Mauro Cid escondeu esse negócio. Isso é gravíssimo. Aí descobre-se também, agora num áudio vazado, que o Mauro Cid conversa com outro milico o seguinte: ó, tem aqui 100 mil reais para trazer manifestantes para Brasília. Ué, que negócio é esse? Você escondeu isso, amiguinho? 100 mil reais não esconde fácil. Você escondeu 100 mil reais? Me diz aí, de onde são esses 100 mil reais? É de algum empresário? Quem é o empresário? Ele tem delação, é delação, tem que falar tudo. Senão não pode ter benesses, né? Então, de onde vem essa grana? É de algum empresário? Ele mesmo diz, num outro trecho, que o agronegócio está ajudando muito. É de algum agrotroglodita? Quem é o agrotroglodita? Se não for, é do cartão corporativo da Presidência da República que saiu esses 100 mil reais? De onde saiu esses 100 mil reais para manifestantes? E há conversas de que esses manifestantes, inclusive, seriam os tais dos quids pretos, não é isso? Que é essa turma que viria para bagunçar Brasília. Há suspeitas, inclusive, que no 8 de janeiro foi muito bem calculado, aqueles gradis, aquelas cordas. Há suspeita que os tais quids pretos estiveram no 8 de janeiro. Isso tem que descobrir. Então, Mauro Cid, eu acho que se enrolou de vez. Ele agora vai ter que falar mais, porque agora fica sob suspeição a delação premiada dele. E o Alexandre pode falar o seguinte: meu amiguinho, você mentiu, então você perdeu os privilégios da delação. Volta para o chilindró. Eu sei que você fica meio abatidinho, deprê e tal, mas volta para o chilindró. Você está escondendo a verdade, você está escondendo fatos importantíssimos. Então, eu acho que complicou a vida do Mauro Cid e complica e aperta ainda mais o cerco contra o Bolsonaro, né? Aperta ainda mais o cerco contra o... Aliás, sim, nesse cenário que você coloca, assim, muita gente tem dito, muitos analistas, que a prisão de Bolsonaro é uma questão de tempo, inclusive, de repente, um tempo político, né? E diante disso tudo, Bolsonaro chama essa manifestação agora, dia 25 de fevereiro. Como você vê a estratégia de Bolsonaro nesse momento? Porque, assim, ele tem sérias limitações em se encontrar com um monte de pessoas, né? Com um monte ali de pessoas envolvidas nesses planos golpistas. Tem gente dizendo, inclusive, que se ele for nessa manifestação, ele pode ser preso porque ele vai estar descumprindo algumas medidas colocadas por Alexandre de Moraes. E talvez seja essa a estratégia, de forçar essa prisão para reforçar a narrativa de vitimismo que ele vem construindo, né? Como que você vê essa estratégia? Quero te ouvir. Então, Thalita, todos nós estamos angustiados para ver o Bolsonaro de trás das grades. Ele tem que ir para trás das grades. Agora, isso tem que ser num tempo jurídico certo, né? Para não cometer erros, não dar espaço nenhum para essa mídia venal ficar falando que está parecendo a Lava Jato. Não, a Lava Jato, a mídia venal apoiou os abusos da Lava Jato. Não compare com agora. Não tem nada a ver o processo de delação premiada de agora com o processo de delação premeditada do juiz Eco Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Não tem nada a ver, né? Então, a justiça tem que ser cautelosa.
Exatamente, porque tem um monte de armadilha. Você vê aí, a mídia já está batendo no Supremo também. Não são só os bolsonaristas que estão batendo no Supremo, né? São editoriais e editoriais batendo no Supremo. Então você tem a questão jurídica, fazer a coisa muito bem feitinha. Então ele ainda tem que ser indiciado, ele ainda tem que ser julgado, ele tem que ser condenado, né? Dificilmente a gente brinca que ele vai para Papuda, dificilmente ele vai para Papuda, porque como ex-presidente, como militar, não vai para Papuda, né? Mas você tem que passar por todo esse processo. Esse processo não é tão rápido. A vontade nossa era que fosse rápida. Eu tenho maior vontade, eu já separei as bebidas, inclusive, aqui em casa para comemoração, né? Mas tem o tempo jurídico e tem o tempo político também. Não pode dar brecha, né? Você não pode dar brecha para a extrema-direita pintar-se como vitimista, né? Como vítima, não é isso? Até que o mimimi vitimista da extrema-direita, a extrema-direita que adora tortura, adora matar, adora revólver, adora porrada, agora é um chororô, tudo vítima. Ai, estamos sendo perseguidos, ai, estamos sendo perseguidos. Né? É um vitimismo lascado. Você não pode dar brecha para isso também. Então tem um tempo, tem a questão jurídica e tem a questão política, o time político. Me parece que esse ato, a conferir, esse ato do dia 25, é o Bolsonaro percebendo o seguinte: ele está perdendo no tempo político. Ele está se isolando demais. Você vê que coisa interessante. Até agora, com exceção do pastor Silas Malafaia, desculpa, errei o nome, Silas Malafaia, com exceção do pastor Silas Malafaia, nenhum outro grande expoente dessas denominações evangélicas que tiveram um papel importantíssimo na campanha do Bolsonaro e participaram das tentativas golpistas, né? Transformaram templos, né? Também em incubadoras de terroristas, nenhum desses expoentes veio a público para atacar o Supremo, atacar a Polícia Federal ou defender o Bolsonaro. Ninguém, tá tudo quieto. Com exceção do Silas Malafaia, que inclusive está bancando o caminhão de som para o dia 25. Ele tem muita grana, pode bancar qualquer caminhão de som mesmo, né? Então, interessante. Isso é isolamento. Cadê essa turma que era tão chegadinha no Bolsonaro? Era tão próxima. Mesmo os governadores, né, Miro? Bolsonaro ajudou a eleger tanto governador. Eu não vi nenhum governador saindo em defesa de Bolsonaro. Claro que, assim, tem uma questão de muitos estarem se afastando e muitos também com problema com a polícia, né? Então, assim, tem esses dois lados, mas nenhum saiu em defesa. Mas é outra componente importantíssima essa que você levanta. Então, líderes evangélicos, líderes religiosos não saíram, né? E aí não é só evangélico, também tem católico, né? Aquele padre de Osasco também está quietinho porque está investigado agora, né? Não saíram em defesa e governadores, isso que você fala, importantíssimo. Tarcísio não se manifestou até agora, o Cláudio do Rio de Janeiro não se manifestou, o Zema não se manifestou, o Ratinho lá do Paraná não se manifestou, até aquele que é o maior baba-ovo do Bolsonaro de Santa Catarina não se manifestou. Tá estranho isso. Eu acho que o ato do dia 25 um dos objetivos do Bolsonaro é exatamente fazer isso, é evitar dispersão e evitar isolamento. É ver o seguinte: quem está comigo? Quem está comigo? E aí, Tarcísio, vai ou não vai pro ato? Mas aí, pode ser um tiro no pé enorme, não? Pode. Vai depender da onda que se faça nos próximos dias. Vai depender da onda. Mas pode ser um tiro no pé. Porque se esses governadores, se esses expoentes religiosos não se manifestarem, ele fica aí, ó, o tempo político se encurtando. Aquela segunda questão que eu levantava, que me parece, né? Do tempo político, né? Então, isso é a observar. E a outra coisa é juntar a tropa dele, né? É mais uma tentativa de mostrar força. Tanto é que o termo é esse mesmo: é demonstração de força para o Supremo. Ganhar tempo e reunir a tropa e evitar a dispersão, né? Ele está muito preocupado com trairagem, né? Tanto é que ele fez agora, colocou uma fotinho, né, de uma traíra. Está, né? Muito preocupado com trairagem, é evitar essa dispersão, evitar o isolamento, ver quem está com ele. E chamar o gado dele, chamar os patriotários, né, para estarem juntos. Tem capacidade de mobilização? Tem. Vamos ver o que vai dar nesses próximos dias, né? Mas já demonstrou, né, que tem capacidade de mobilização. Você tem uma extrema-direita com força no Brasil, né, que ganhou força
nos últimos tempos, antes até mesmo do Bolsonaro, né? Mas eu acho que ele visa esses dois grandes objetivos: juntar a tropa dele e evitar isolamento, né? Ver quem está com ele e quem não está com ele, quem é traíra, né? Quem é traíra. Né? Nós vamos ver. Essa semana, antes da data da manifestação na Paulista, vai ser muito divertida, porque pode ser isso mesmo que você está dizendo, pode ser um tiro no pé. Ele pode estar acelerando o processo de prisão. Pode estar. Mesmo porque, nesse contexto todo, tem esse pedido de devolução do passaporte que a defesa de Bolsonaro faz ao STF, porque ele gostaria de viajar para os Estados Unidos no dia 23 e 24, justamente esses dias que antecedem essa manifestação, né? E para participarem de uma convenção da direita nos Estados Unidos, junto a Donald Trump, que assim, em outras condições já seria péssimo, mas assim, em vistas de ser preso, soa muito estranho essa justificativa de pegar passaporte para ir para os Estados Unidos, não, Miro? O que ele está alegando, né? O que ele está alegando é isso. É uma conferência que está marcada, que eu até peguei aqui os dados, é a Conferência da Ação Política Conservadora, que é essa CEPAC, que é uma organização da extrema-direita mundial, né? Onde aquele Steve Bannon tinha um papel importantíssimo, onde agora o filho do Jair Bolsonaro, o filho 03, né, o Eduardo Bolsonaro, também apelidado de Dudu Bananinha, é um dos expoentes, né, que reúne a extrema-direita mundial, né, reúne os trastes do fascismo no mundo, do neofascismo no mundo. Então, o que ele está alegando é que essa conferência está marcada, vai dos dias 21 a 24, em Washington, né, que o Donald Trump, inclusive, se comprometeu a participar dessa conferência, que aquele anarcocapitalista da Argentina, né, que atacou tanto o Papa e agora beija o Papa, é um farsante. O Javier, né, Milei também disse que vai estar presente. Então ele disse que ele tem que estar presente nessa conferência, que é a conferência das forças que não são conservadoras, são as forças de extrema-direita reacionárias do mundo inteiro. Não é só um problema de conservadorismo. Então é essa alegação para a viagem. Ele diz também que tem outros convites, sempre de gente recebeu o convite de Israel, deve ser mesmo, para visitar lá o genocida do Netanyahu, né? Nessa onda de terror feita contra o povo palestino, né? Então diz que recebeu também o convite de Israel, e que recebeu o convite também do ditador da Polônia. Então ele diz que está com várias viagens e não está podendo fazer porque o passaporte dele está retido, sem justificativa. Mas que outra justificativa o Bolsonaro quer? Tem N provas e que ele pode fugir, pode. Tanto é que ele fugiu. Depois da eleição ele fugiu. Ele ficou 3 meses. Ele ficou 3 meses lá junto com o Pateta e o Mickey em Orlando. Ficou lá 3 meses. Né? Então que pode fugir, pode. Então o que a Operação Tempus Veritatis, o nome é bonito, né? Tempos de verdade, né? O que a operação fez foi isso. Ela deu 4 mandatos de prisão, né? 4 mandatos de prisão e mais 33 de busca e apreensão. Um deles é o Bolsonaro e uma das coisas não pode, perde o passaporte, não pode ter contato entre os investigados, né? É isso que ele está chiando. Me parece que não vão ser. Vamos ver, mas eu acho que mesmo o jurídico, mesmo a defesa do Bolsonaro ter pedido a devolução do passaporte, esse passaporte não vai voltar tão cedo para a mão do Bolsonaro, não. São essas medidas de cerco. A conferir, né? E curioso, você traz esses encontros que poderiam ser bilaterais aí com Israel, com Polônia, são países em que há uma gestão da extrema-direita, né? E onde Bolsonaro poderia pedir refúgio de alguma forma, né? Então, vamos acompanhar se realmente o Supremo vai liberar esse passaporte, o que ele pretende. Aliás, falando nessa manifestação que foi chamada para o dia 25, havia uma notícia que estava rodando sobre as torcidas organizadas terem que elas iriam fazer um ato nessa mesma data, né? Mas está todo mundo desmentindo já isso, que não foi planejado, não há nada combinado. Mas vários portais chegaram a dar, né? Da mídia aqui alternativa, então eu vi o 247, a revista Fórum, mas o Globo deu também, assim, então a grande mídia também entrou. E daí parece que não há nada, então vamos acompanhar. Eu, pelo menos, vi uma notinha
principais lideranças da Gavião e da Fiel dizendo o seguinte, não tem nada combinado. Isso. Apesar do presidente da Gavião e da Fiel falar, seria um ato no mesmo dia do inominável que faz um ato contra a democracia, mas não tem nada articulado. É isso, a internet ela vai soltando. Quando veio esse negócio, eu mesmo fiquei curiosíssimo, fui atrás. Eita peste, será que as torcidas organizadas vão para Paulista para uma convivência democrática com os golpistas, com os fascistas? Vai ser engraçadinho. Mas parece, pelo menos essa foi a notinha que eu recebi, que não foi nada articulado, não foi nada articulado. O Danilo Pássaro, até peguei aqui no Twitter, né, o X agora, o Danilo Pássaro, que é integrante da Gaviões da Fiel, desmentiu, falou que não tem nada organizado, então. Vamos falar sobre Lula? Sobrou pouco tempo, mas eu queria falar sobre isso com você. A gente tem comentado sobre essas boas ações do governo Lula e sobre como isso parece não chegar até a população. Mas essa pesquisa que a gente comentou diz o contrário, que as pessoas estão cientes sobre vários programas aí bastante positivos do governo Lula. E daí eu trago de novo essa questão sobre a comunicação do governo Lula, sobre ele estar sendo eficiente. Porque é isso, são várias ações, a gente vem noticiando diariamente essas ações boas para todos, mas a gente às vezes faz essa crítica de elas não chegarem. Parece que está chegando, Miro. Então, Thalita, não, é isso, acho que o governo está vivendo uma boa fase. O governo Lula está vivendo uma boa fase, que tem muito a ver com os ventos da economia, então esse dado, 3% de crescimento no ano passado, né, é um dado importantíssimo, queda vertiginosa do desemprego, é um dado importantíssimo, menor índice há anos, né, de desemprego, melhoria de renda, e políticas que o governo vai adotando. Então você vê esse negócio mesmo agora da isenção do imposto de renda, né, esse aumento para quem ganha 2 salários mínimos isentos de imposto de renda. Isso significa, são 15 milhões e 800 mil trabalhadores que não vão pagar imposto de renda, estão isentos, e as pessoas sabem disso, né? Então o governo está numa boa fase, né, na economia, com as suas políticas públicas, com a sua articulação internacional. O Lula reduziu as viagens internacionais, mas quando faz essa, por exemplo, para a África, né, para o Egito, para a Etiópia, né, tem impacto, né, são dois, né, o Egito é um grande parceiro comercial do Brasil, né, é importantíssimo, é a segunda visita que o Lula faz nesse terceiro mandato ao continente africano, né, mostra, né, a valorização, a prioridade que se dá ao continente africano, coisa que o Bolsonaro, no seu racismo, inclusive, tinha anulado, né? Então, são boas políticas que chegam à população. Isso é um dado. O outro dado é que o bolsonarismo está passando por uma fase difícil. Os caras estão enrolados, né? Atingiram o coração do bolsonarismo. Toda semana tem uma coisa. Antes da Tempus Veritatis, tinha tido aquele parlamentar do Rio de Janeiro que tinha sofrido busca e apreensão. Aí depois teve aquele outro, o Ramagem, né, que tinha sofrido busca e apreensão, né? Então o bolsonarismo está vivendo uma fase danada, tá? Difícil. Então você junta, por um lado, o governo com várias ações, e os índices estão mostrando, por outro lado, o bolsonarismo com mais dificuldade. Isso, então, eu acho que se reflete nas pesquisas. Lógico que são pesquisas, você vê, mesmo essa pesquisa foi encomendada pelo Palácio do Planalto, né? É uma pesquisa feita pelo IPRE, né, que é um instituto do FSB, né? Não é o Lula, desculpa. O governo alcança 62%, 62% da população que aprova. Mas na pesquisa de dezembro era 59%. Então, 3 pontos de diferença. Então, fora da margem de erro, mas na margem de erro. Os que desaprovam, em novembro do ano passado, eram 32%, agora 29%, 3%. Né? Então, está mais ou menos ali. Mas é melhor isso do que uma rejeição aumentando e uma aprovação diminuindo. Então, é um dado positivo. É bom levar em conta que essa pesquisa não é sobre o presidente Lula, é sobre ações do governo, políticas do governo, né, aqueles dados que você apresentou de quais são mais bem vistos e qual ainda pouco conhecido. É uma pesquisa importantíssima. Na semana passada já tinha saído uma outra, essa até desconfiável, que é aquele Instituto Paraná, que ninguém confia muito, mas tinha saído que o Lula daria uma surra
seja no Tarcísio, seja na Michelle, se fossem candidatos à sucessão presidencial em 2026. Né? O Lula aparece bem na frente do Tarcísio e bem na frente da Michelle, trabalhando com o cenário de que o Bolsonaro é inelegível. Né? Então, são pesquisas positivas que, no meu entender, tem a ver com isso. O governo está fazendo, que o Lula gosta de... virou a palavra da moda, está fazendo as entregas, né? Tem feito muita coisa, né? E ele mesmo diz, esse ano vai ser um ano de mais entregas ainda. Né? Sim. Então, você vê, Lula vai com o governador Tarcísio. Isso deixa os bolsonaristas endemoniados, possuídos pelo capeta. Né? Lula vai lá com o governador Tarcísio. E o governador Tarcísio é todo risada, né? Para anunciar obras. Aí vai com o governador, que a gente comentava semana passada, vai com o Cláudio no Rio de Janeiro, para anunciar obras. Então, é uma fase do governo de entregas, de políticas dando resultado, não é sorte, a brincadeirinha da sorte, não tem nada a ver com sorte, né? É dando resultado, né? E, por outro lado, essas dificuldades do bolsonarismo. Então, a pesquisa, eu acho que reflete isso. Não são mudanças de placas tectônicas, você vê, não é uma diferença muito grande de novembro para cá, 3 pontos, mas é importante, né? Uma aprovação que aumentou. Isso é um dado positivo, isso tem a ver muito, eu acho, com um reforço a políticas de comunicação, mostrar esse... Porque não basta entregar, é preciso mostrar que está sendo entregue. Isso. Reforços a políticas de comunicação, né? Cada vez mais importante. Esse ano vai ser um ano da comunicação, né? Porque vai ser a tal da batalha, para usar outro termo da moda, a batalha de narrativas. Né? Vai ser essa disputa de hegemonia violentíssima na sociedade brasileira. Pesquisa positiva. Tanto uma quanto essa da Paraná, que é sempre de desconfiar, mas foi positiva. Que bom. É isso. Miro, continue curtindo sua quarta-feira de cinzas. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Um bom fim da semana agora. Bom trabalho por aí. Beijo grande para você. Até. Beijãozão, Thalita. Bom trabalho aí, tá? Inter. Obrigada. E parabéns pelo trabalho aí da TVT, viu? Incansável. TVT incansável. Parabéns. Obrigada, Miro. Beijo enorme.